são 12h25, doutor Alexandro Fagundes, cardiologista e membro da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Um prazer e boa tarde, doutor, aqui no Manhã Celso. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, esse é um assunto hoje do coração que o que se morre de pessoas no coração, nem nós temos noção. São vários assuntos. E dá um exemplo claro, José Wilker, ele fumava, isso é uma verdade, mas ele nunca sentiu uma dor. Dormindo na casa da namorada, acordou morto. Doutor, é incrível isso, né? Imagine. Não, ele acordou de manhã, 7 horas, depois dormiu de novo, é isso? Eu lhe pergunto, doutor, como se explica isso? Um homem que, em momento algum na sua vida, sentiu nada no coração e tem se... Sem dúvida, esse é um assunto de extrema relevância para a população em geral. É a principal causa de morte no mundo ocidental, doenças cardiovasculares, e tem uma série de situações que podem levar o indivíduo a um risco aumentado sem sequer ter tido algum sintoma premonitório, alguma coisa. Então, imagine que o coração é um órgão complexo, que tem uma estrutura muscular para contrair, mandar o sangue do corpo, e para que esse músculo bata, existe um sistema elétrico que mantém o ritmo, a cadência, e é a partir daí que a gente começa a estudar os defeitos que levam a alterações no ritmo. Aí chamaremos de arritmias. Existem arritmias leves, existem arritmias graves, e são essas que podem levar à morte súbita. Transtornos desse sistema, dessa bateria e dessa rede nervosa que mantém o músculo cardíaco batendo, e essas doenças podem levar a uma cadência fora do normal, tanto para mais quanto para menos. Muitas vezes são coisas leves, não tem muita repercussão. Infelizmente, podem acontecer situações como essa que você citou, onde o paciente apresenta uma parada cardíaca inesperada, que na maioria das vezes, aos 66 anos, como no caso aí levantado, a causa principal é um infarto. Mas o infarto, eu diria para você que é só uma das causas de arritmias. Existem problemas de nascença, são problemas congênitos. Aqui no nosso meio, aqui na nossa população, a doença de Chagas é uma causa importante de arritmias e às vezes de morte súbita, e também problemas adquiridos, como problemas nas válvulas, infecções, alterações que levam a cirurgias e formação de cicatrizes do coração. Doutor, quando você cita assim, arritmia, seria assim, o princípio do ataque cardíaco, quem tem arritmia terá um ataque cardíaco, ou é a mesma coisa, pode levar ao ataque? Como é que se explica isso? Depende do que você esteja chamando, porque eu reparo que muitas vezes o leigo, ele chama ataque cardíaco qualquer a emergência cardíaca. Aí a pessoa chega falando que teve, o pai, não sei quem, teve um ataque cardíaco. Pode ter sido a pressão que subiu, pode ter sido uma arritmia, pode ter sido um acidente vascular cerebral. Então, esse termo é usado para muita coisa. Em inglês, muitas vezes se usa esse termo de heart attack para infarto. Mas a gente vai dizer aqui que um ataque cardíaco, uma emergência, uma parada cardíaca como essa, ela se dá ou porque existe um defeito já na eletricidade do coração, desse sistema, dessa rede elétrica, ou porque aconteceu um defeito na estrutura muscular e nos vasos, que o exemplo é o infarto e a doença de Chagas. Mas essa arritmia, por exemplo, um paciente, um sujeito que ele tem uma saúde boa, naquele momento ele sente algo diferente, porque pode ter uma arritmia e não sentir nada? Pode sim. E pode sentir muita coisa e não ser nada. Também o contrário é muito comum. A pessoa chega no consultório, doutor, acho que eu vou morrer, eu tô com o coração aqui disparando, e a gente investigar e não encontrar nada. É muito comum essa situação. É mais comum, é claro, para não gerar um pânico desnecessário, a gente encontrar essas situações em quem já tem fatores de risco. Então, mesmo sem ter dor, sem ter palpitação, sem ter desmaios prévios, e olha que eu estou falando aqui todos os sintomas importantes que, se aparecem, merecem ser investigados. Mas aqui a gente vai ver, antes desses sintomas, sinais de risco. Por exemplo, já é diabético, já tem mais de 65 anos, fuma, tem hipertensão, vem de uma família que tem doenças coronarianas. É nessas situações em que a vigilância deve ser redobrada, e eu lhe digo sem sombra de dúvida, é extremamente raro uma situação como essa acontecer em uma pessoa que não apresente esses fatores de risco que eu comentei agora. Estamos no Manhã Celso com o Dr. Alexandro Fagundes, cardiologista. São 12h30. O telefone não para, são 12h31. Deixa eu ir aqui a Maria Santo Agostinho, bairro Santo Agostinho. Maria, estamos aqui com o doutor Alexandro Fagundes, cardiologista. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Maria. Tudo bem?
Tudo bem. Olha, doutor, eu tô com a dúvida, porque minha pressão, geralmente ela é 9 por 6, 10 por 6. E eu me preocupo com isso, eu tô com 53 anos. Só que eu fui para a médica ontem e ela disse assim que essa pressão minha é normal, entendeu? Só que as pessoas acham muito baixo. Eu me dou bem, eu não me sinto assim fraca nem nada. O que é que o senhor me diz? Pois é, eu acho que essa é uma ótima notícia para a senhora. Eu nunca vi ninguém morrer de pressão baixa, dona Maria, essa boa notícia. O que mata é pressão alta. E pressão baixa é uma coisa relativa, que é 9 por 6 pode ser bem adaptável para o seu organismo, e uma outra pessoa que, por exemplo, vem com 16 por 10 o tempo todo, pode se sentir mal, ficar desconfortável. Mas isso não é uma doença que leve a complicações, como a gente está acostumado a alertar para o que acontece nos níveis de pressão acima de 12 por 8. Olha, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Aí eu fui porque a médica é do SUS, mas ela olhou meu exame do colesterol e não fala nada. Eu fiquei preocupada. Aí eu vou perguntar ao senhor, o colesterol VLDL 28, tá bom? De 28, o VLDL, tá bom, esse não tem alteração importante. E o não. total? Não é o mais importante é o colesterol LDL e o HDL. O HDL ele deve estar mais alto e o LDL mais baixo, Não, exatamente um ao contrário do outro. O total sérico, né? Deu 199. Tá bom. Tá bom, né? Isso. Então, muito obrigada, viu? Tudo de bom pro senhor. Tudo bom pra senhora. Doutor, no Brasil, estamos no Mãe Celso, programa habitualmente apresentado por Mário Freitas e professor Fernando Cabuz. 250 mil pessoas morrem de mal súbito no ano. Exatamente. Esse é um problema de saúde pública e é uma estatística compatível com outras situações que chamam mais atenção, como causas externas, assassinatos, infecções, mortalidade infantil, materna, etc. Agora, doutor, quando você citou essa questão dessas mortes, quais são os grupos de risco? Cigarro, bebida, é isso? Então vamos voltar aqui para o nosso caso Index, né? Como foi lembrado aí inicialmente na matéria. Dessas 250 a 300 mil mortes ao ano, disparada a principal causa é a obstrução de doenças coronárias, tá? Vai existir um pequeno percentual de doenças congênitas, doenças que as pessoas às vezes nem sabiam que tinham, e aí é o exemplo dos atletas, quem não vai lembrar de um jogador de futebol que morreu subitamente no campo, etc. São situações mais raras. Os fatores de risco mais comuns são o tabagismo, o colesterol elevado, como foi lembrado aqui agora, a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca provocada por esses fatores ou por agressões externas, aqui no nosso meio, mais uma vez lembrando a doença de Chagas, e a história familiar positiva associada com a idade, quer dizer, quem já tem, no caso do homem com mais de 65 anos, uma mulher com mais de 65, 70 anos, ou que vem de uma família onde algum parente já teve morte súbita ou infarto, obviamente vai ter mais risco do que quem não tem nenhum desses fatores. Estamos no Mãe Celso aqui, a rádio da família baiana, Montenegro. Telefone Isabel da Itapuã. Boa tarde, Isabel. Monquinho, que a cidade Santa Luz Divina e o manto da vida esteja sempre abençoando, iluminando e protegendo todos vocês. Uma santa Páscoa para toda a Rádio Estel. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Jesus te abençoe. Amém. Eu tenho 81 anos, vou fazer agora. Eu tenho 2 sapenas e uma mamária. Mas essas 2 veias que tem do lado do pescoço, elas custam muito forte. Isso é ruim ou bom? É difícil avaliar assim pelo que a senhora está falando, porque quando a senhora fala de pulsar no peito, não necessariamente pode significar que seja uma veia. Veia não pulsa, por definição. E o que foi feito na sua cirurgia certamente está bem profundo, não dá para palpar por cima. Esses enxertos, mamária, safena, etc., eles ficam bem protegidos por trás da grade das costelas, do externo, etc. E o que a pessoa sente quase sempre pulsando pode ser uma contração muscular, alguma coisa dos músculos do tórax. Doutor, qual a importância do desfibrilador externo automático para um evento como a Copa do Mundo? Fundamental. Diante de uma parada cardíaca, vamos voltar mais uma vez para o caso ilustrado. Então, assim, uma pessoa que morre dormindo não tem a chance de receber um atendimento.
E para você ter uma ideia, quando o coração para de bater, não chega oxigênio mais para órgão nenhum. O órgão nobre passa a ser o cérebro, que precisa ser protegido. Só aguenta 4 minutos de falta de oxigenação. Se não tiver ninguém para começar as manobras, a ressuscitação, a compressão torácica e a desfibrilação, que é o choque, a chance de sobrevivência é 0. Então, diante de uma parada cardíaca presenciada, é fundamental o acesso a um desfibrilador, quer seja ele manual, manuseado por uma equipe treinada, ou um semiautomático, que é esse desfibrilador disponível em aglomerações, em shoppings, em aeroportos, aviões, etc. E mais ainda, algumas pessoas que têm um risco previamente estabelecido, como a gente discutiu agora há pouco, podem ser candidatas a implante de um desfibrilador automático implantável, que é um aparelho tipo um marca-passo, fica implantado no tórax, aqui na região do ombro, e monitoriza o coração 24 horas por dia, capaz de desfibrilar e chocar imediatamente antes mesmo de acontecer um colapso como esse. Então, doutor Alexandre Fagundes, o senhor está dizendo que se um paciente ou um sujeito, ele tiver um problema no dia a dia e tiver um problema dormindo, ele tem muito mais chance de escapar com vida se for durante o dia. Se for presenciado durante o dia, é mais fácil de se encontrar um socorrista. Mas assim, eu posso te citar vários exemplos bem-sucedidos que nós já vivenciamos em cenários diferentes, onde o diferencial foi o acesso ao socorro imediato. De dia ou de noite, perto de um hospital, quando eu trabalhava no Instituto do Coração em São Paulo, ali é um lugar de alta aglomeração de pessoas. Já tivemos a oportunidade de ressuscitar e reanimar pessoas que tiveram parada cardíaca no quarteirão, na vizinhança. E às vezes de dia a pessoa pode estar, por exemplo, num lugar totalmente distante. Uma vez uma pessoa conhecida nossa, da nossa relação, um médico inclusive, teve uma parada cardíaca aqui na Princesa Isabel, mas era carnaval e não teve condições de ser socorrido nem de levar para o Hospital Português, fica ali em cima. Então, só para você ter uma ideia de como o tempo urge diante de uma situação como essa, e o primeiro socorro é o que vai fazer a diferença. Vamos a Roberta Carla, no bairro de Amaralina. Roberta, estamos no Manhã Excelso com o doutor Alexandre Fagundes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Carlos Sobral, parabéns por estar apresentando no lugar do nosso amigão Mário Freitas, viu? Eu quero mandar um beijo também para Ivanildo Fontes, antes da pergunta. E Reis Moura e Nária Libânia, nossa repórter, e Levito Neri, e também para o nosso amigo Dr. João Batista, o grande dentista da nossa cidade de São Salvador. Ô doutor, você é irmão de Ângela Fagundes, Murário? Não. Não, então tá. E a segunda é o seguinte: qual é a idade certa para as pessoas procurarem um cardiologista? E muito obrigado, você. Bom, na verdade vai depender do que se procura. Então, uma prevenção, um check-up, uma avaliação começa desde a infância, e não necessariamente é um cardiologista que vai fazer isso. Por exemplo, o pediatra pode identificar um fator de risco numa criança. Existe hipertensão em crianças, existem arritmias em crianças. A partir dos 20 anos de idade é recomendável pelo menos uma dosagem de colesterol, saber quanto que é o seu colesterol e saber quanto que é a sua pressão. E a partir dos 45, 50 anos, que é o caso que começa a aparecer para os homens e para as mulheres depois dos 55 anos, os riscos já começam a aparecer com uma frequência um pouquinho maior de prevalência de hipertensão, de elevação do colesterol, diabetes e alguns outros fatores. Então, considerando aqui que não se trata de sintoma nenhum, somente prevenção, tá certo? Que eu entendo que seja a pergunta da senhora, uma medida anual seria mais do que suficiente. Agora, doutor, sem nenhum risco, um sujeito com 30 anos, ele pode ter infarto, ele está totalmente fora do risco. Extremamente raro uma situação como essa. Não vou dizer que isso nunca aconteceu, obviamente existem exceções a regras, e um infarto num jovem, numa pessoa com menos de 30 anos, sem nenhum fator de risco, é uma coisa extremamente improvável de acontecer, e quando acontece é obrigatório a gente buscar respostas para uma situação como essa. Coisas excepcionais como uma intoxicação exógena, o uso de alguma droga, ou envenenamento ou algum defeito
congênito nas artérias do coração que não teve oportunidade de se descobrir antes, porque realmente são coisas extremamente raras. Edna de São Marcos, estamos no Mãe Celso. Boa tarde, Edna. Boa tarde, o programa está muito bem representado. Muito obrigado. Doutor Alexandre Fagundes. Eu queria perguntar a doutora Alexandre. Meu pai, há 3 anos atrás, vai fazer em agosto, ele tem uma predisposição cardiovascular. E quando ele foi para o médico, a pressão dele não estava muito alta, ele não tem colesterol alto, e ele só fazia fumar, que a gente reclamou o tempo todo, e só parou depois quando viu pior. Ele passou 5 dias internado, e hoje ele toma Cardiavelol. É um remédio que ele toma sempre, todos os dias, estou sempre ligando para ele tomar. Eu queria saber do senhor, porque o médico disse que ele não teve infarto. Por que foi causado esse problema? Porque se ele não tinha nada desse sintoma. E eu agora tenho um mês, hoje está fazendo justamente um mês que a gente perdeu, eu pedi a minha neta perdeu a outra avó dela, com o infarto fulminante, que foi assim muito sofrido com a família. E ela vinha para o médico, tudo, e o médico nunca descobriu que ela tinha problema no coração. Então, como a gente falou agora há pouco. Vou escutar pelo rádio. Muito obrigada. Como a gente falou agora há pouco, o infarto não é a única doença, não é a única agressão que pode acontecer no coração, principalmente se tratando de uma pessoa idosa. Existem outros problemas que podem ser degenerativos, vindo com idade, com hipertensão, com diabetes, associados ou não a entupimento das artérias coronárias. Quanto a outra situação da pessoa fazer uma avaliação e nunca ter sido descoberto e de repente ter um infarto, como a senhora disse, é fulminante, eu queria lembrar que nem tudo que é dito como infarto fulminante realmente o é. Fulminante pressupõe-se que a pessoa morreu subitamente. E como não se teve a oportunidade de fazer um diagnóstico, às vezes no atestado de óbito vai esse laudo de infarto. Mas eu já vi várias situações em que no exame necroscópico, feito uma necrópsia, se detectar que na verdade o problema foi na circulação cerebral, foi um acidente vascular cerebral, uma hemorragia ou alguma outra doença que não fosse associada ao entupimento da coronária, como é o que a gente diagnostica como infarto. O Azevedo, no bairro de Piripiri. Azevedo, estamos aqui com o doutor Alexandre Fagundes aqui no Manhã Celso. Boa tarde, Azevedo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. A todos. Veja bem, recentemente um amigo meu, ele tomou energético e aí sentiu um aceleramento no coração, né? Sempre que eu estou ouvindo no rádio, você vem falando para ele, rapaz, ter cuidado, tal. E outra pergunta, o que seria um coração inchado? Isso eu também falava pela primeira pergunta minha sobre produto energético. Boa tarde, obrigado. Bom, boa tarde. Os produtos energéticos, eles muitas vezes vêm carregados de substância que, no sentido de ativar o sistema nervoso central, manter a pessoa acordada, ligado, assim, tendem a ativar também um sistema que nós temos no nosso organismo, que é o sistema nervoso automático, autônomo, que é quem regula os nossos batimentos do coração, a respiração, os intestinos, a bexiga, etc. Tudo que a gente não comanda voluntariamente. E eventualmente essas substâncias, a exemplo da cafeína, a exemplo de drogas ilícitas, por exemplo, tendem a jogar a pressão para cima, os batimentos mais acelerados e em doses excessivas acelerar bastante o coração. No caso de pessoas muito sensíveis, pode realmente deflagrar arritmias que não deveriam acontecer. O coração inchado é um termo leigo, não é um termo médico, é uma dilatação que pode acontecer no coração, associado ou não a esse tipo de arritmia que você está falando aí, mas muitas vezes ele dilata por conta de agressões internas mesmo, a hipertensão arterial, a miocardite, doenças congênitas, infarto mais uma vez e a doença de Chagas. Agora, doutor, quando você cita energéticos, tem muitas pessoas que trabalham à noite, motorista de ônibus e caminhão, nas estradas do Brasil, que tomam os remédios para se manter acordados, não são energéticos. Esses remédios também têm efeitos colaterais? Com certeza, inclusive é proibido, né? Então, assim, remédios, eu não sei se isso não é muito comum, comum. Isso foi muito comum nos anos 80, né? Mas continua, 90, né? Continua. O uso de anfetaminas e de outras drogas ilícitas para poder manter a pessoa acordada, além de ter efeitos colaterais neurológicos, que são os principais, podem sim elevar a pressão